Muito bom, gente. Eu estou recebendo aqui agora o professor Pedro Colbassier, ele que é jornalista, dá aula na CEUNSP de Salto, veio aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho das experiências profissionais dele e conversar sobre o assunto do momento, né, que são as redes sociais. Pedro, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado. Você pode ter o dom da arte de apresentação televisiva, não fica acanhada não. Estou tentando, né? Vamos ver se eu aprendo, né? Pedro, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho a sua atuação lá na CEUNSP, né, na faculdade. Que prazer, né, que deve ser aí estar participando da formação desses novos profissionais. É verdade, eu tenho uma carreira no jornalismo, trabalhei em diversas redações, não só aqui da região, como em São Paulo, e desde 2007 eu já tinha uma vontade de distribuir um pouco que eu aprendi com essa juventude, e o CEUSP me chamou e a gente iniciou o processo de reformulação do curso de jornalismo deles. Quando a gente fala em jornalismo, a gente tem que falar em comunicação como um todo. E aí esse assunto, internet, redes sociais, está incluído. Então, desde final de 2007, eu estou trabalhando no CEUNSP, a Faculdade de Comunicação Artes, que a partir de 2011 ficou Artes e Design, a gente engloba essas três áreas do conhecimento, se interligam muito, porque a comunicação tem a ver com todas. Então, foi feita uma reformulação, eu trabalho lá, levo a minha experiência como jornalista para o curso de jornalismo, curso de fotografia, os cursos de comunicação de uma maneira geral. E a gente sempre foca no seguinte pensamento: não adianta a gente ensinar hoje para a juventude o que a gente está usando hoje. Quando eles se formarem, com essa velocidade da tecnologia, isso já vai ter passado. Então nós temos que sempre estar sintonizados com o que está acontecendo. Falar em tecnologia em redes sociais, você vai aprender muito mais com a garotada. Então, quando eu vou para uma sala de aula, eu não me sinto professor, tento pelo menos ser um do grupo, para junto com eles a gente tentar analisar qual que é esse processo de renovação das ferramentas de comunicação, o que vai estar sendo utilizado daqui 1, daqui 3, daqui 10 anos, porque está tudo muito dinâmico, né? Então, na verdade, é tudo assim. A gente estava conversando antes de entrar no ar o programa, que é uma energização você estar com o jovem, né? Eu não gosto muito das pessoas que acham, olha, o jovem agora tem suas tribos, tem a sua nova linguagem. Você não pode colocar um muro em relação a isso. Você tem que tentar descobrir por que ele está agindo daquela maneira e vai encontrar coisas maravilhosas que eles estão fazendo, né? A disseminação do conhecimento hoje ela é muito mais instantânea. Da mesma maneira, a gente chega com a nossa experiênciazinha, chega na mãozinha do estudante e fala assim para ele: ó, tudo bem, você sabe mexer muito bem na rede social, mas vamos tentar aprender um pouco mais profundamente a língua portuguesa, vamos tentar aprender um pouco da história do jornalismo para ver que os outros meios de comunicação também foram e são importantes até hoje. Então é essa mescla, acho que é esse jogo de cintura que é interessante numa instituição de ensino. Eu ia perguntar exatamente isso. Em relação à linguagem, Pedro, hoje, com essa facilidade, né, a dificuldade de você conseguir fazer que essa criança hoje tem um jornal nas mãos, né, ela vai tudo diretamente para a internet. Essa semana eu estava com um garotinho de 3 anos e eu botei a tela do computador, o notebook, na frente dele. E abriu, era um vídeo que eu ia passar, e abriu a setinha do play. E eu só fiquei vendo o que ele ia fazer. Ele ficava na tela, e o meu notebook não é um touch, entendeu? E ele ficava, quer dizer, ele não sabe nem que existe o mouse mais. Porque é tudo... Então, assim, a gente não consegue saber nem o certo tanto quanto ele já sabe. Como que você faz com a linguagem? Porque a gente vê a escrita deles na internet, né, nas redes principalmente, esse dialeto, né, que eu chamo, que eles desenvolveram um dialeto que às vezes a gente tem até dificuldade de ler. Eu estou mais esperta agora, mas tem coisas que eu apanho para ler, nessas mensagens instantâneas. Como que você lida isso dentro do ambiente acadêmico? Como é que você trata esses alunos? Isso está sendo uma barreira, está sendo uma dificuldade? Sem dúvida, é o maior desafio, tanto do educador como do profissional de comunicação, seja jornalista, radialista, publicitário. O mundo está em plena transformação. E quando você tem um mundo pronto, você sabe como você ganha dinheiro, como você se relaciona, como você busca conhecimento. Quando tudo está em movimento, está em processo de modificação, fica muito mais difícil você falar, bom, qual é a minha parte? Como é que eu tenho que fazer? Né? Os debates, os seminários de educação, seja ela superior ou até educação infantil,
é esse. Como eu consigo passar conteúdo, conhecimento para as novas gerações que possuem uma gama de facilidades relacionadas à tecnologia. Eles abrem o computador, eles navegam na internet e muitas vezes eles acabam sabendo mais do que o próprio professor, que teoricamente está lá para, né, compartilhar esse conhecimento. Então, quais são as nossas estratégias? Primeiro, está sempre sintonizado, participando de discussões com pessoas que têm os mesmos desafios e trocando experiências. Então, assim, já tem uma corrente, eu faço mestrado em comunicação e cultura, e eu tenho uma colega que está fazendo uma dissertação sobre o uso do celular para fins educativos. Então, num primeiro momento, todo mundo falava, nossa, não pode levar celular na escola, não pode tocar telefone na classe. Tudo bem, tocar celular no lugar que não deve ser tocado é falta de educação, ponto. Acho que a gente, como educador, tem que passar isso para os mais jovens. Porém, o celular 3 ou 4G, com acesso à internet, ele pode ser muito bem utilizado numa sala de aula, num ambiente de debate. Então, tudo você tem que fazer a moderação. Então, essa colega minha, ela está pesquisando e está fazendo uma dissertação sobre isso. Como conciliar o uso do telefone celular com acesso à internet em ambiente de sala de aula, porque por mais que você evite, a juventude vai estar usando, e transformar isso em algo proativo, algo benéfico. Além disso, até a nossa instituição, ela incentiva que os professores participem das redes sociais. Então, eu estou no Facebook, eu estou no Twitter, não sabendo o que é, eu chamo o aluno, como é que eu faço para isso? E é muito real, eu brinco assim, rede dos meus informantes. Porque às vezes eu preciso usar um comando numa dessas redes sociais e eu não sei, porque toda hora se modifica. E eu peço, alunos, quem sabe... Né? Socorro. Então, essa interação, essa falta de preconceito, e aí você fazer também com que os estudantes, que as pessoas mais jovens, entendam o modo de visão, o modo de aprendizado, a importância de um livro ainda hoje. Nem que ele seja baixado num e-rider, mas o conteúdo que está no livro é insuperável. Da mesma maneira que eu falo, sim, você precisa estar muito sintonizado nas redes na internet, inclusive no currículo, nas redes sociais, para você se apresentar, para procurar o primeiro emprego, para procurar o estágio. Porém, nós temos, como essência, certas características que não mudam. A gente pode até ir conversando via telepatia daqui 20 anos, mas você tem que ser um cara íntegro, ético, honesto, que saiba se pronunciar bem, que se comunique da melhor maneira possível. Então é essa troca. Eu buscando o que a juventude tem de melhor, que é estar mais antenado, estar mais presente, aprendendo as novas tecnologias. E ele ouvindo alguns mais velhos, não só eu, os outros professores, os pais, a gente vira e mexe, dá exercício deles entrevistarem as pessoas mais velhas para entenderem melhor como que era o processo de comunicação e o que a gente conseguiu dessa evolução. Então essa sintonia eu acho que é a melhor maneira, né? Seja em congresso, seja no dia a dia, seja sempre entrando na internet e vendo o que está acontecendo. Você acha que dessa vez, nessas eleições agora, que a gente já começa daqui para frente, as coisas vão começar a acontecer, você acha que vai haver uma revolução em termos de contato do candidato, porque a gente já tem visto algumas manifestações nas redes, né, Pedro? A gente já está acompanhando alguma coisa e tal. Você acha que vai ser uma ferramenta fundamental agora, a internet, as redes sociais, os e-mails, para que realmente possa até alavancar né, a eleição aí de um candidato? Sim, eu não sei se revolução é um termo preciso, porque a gente está vivendo uma revolução, então as eleições há 4 anos já tiveram alguma porcentagem de comunicação via internet, via redes sociais, e realmente, como eleição municipal, será a que vai mais ser usada agora. Só que a gente precisa pegar os números, né? Então a gente tem 3/4 da população brasileira que tem acesso à internet. Tem 1/4 da população brasileira que ainda não tem acesso à internet. Para essa população, os outros meios de comunicação ainda são mais importantes. Televisão, outdoor, rádio, né? Infelizmente, até é desagradável, a gente fala muito do Brasil, tem lá seus 5, 6, 7% conforme o lugar de analfabetos. O rádio é o meio de comunicação deles, eles não leem. Então, principalmente do lugar onde estão, né? Exatamente. O publicitário, o marqueteiro que estiver à frente da comunicação numa campanha, ele vai ter que perceber assim, a quem eu tenho que me direcionar, que mensagem que eu vou ter que direcionar para esse determinado público-alvo. Agora, sem dúvida, né, 3/4 da população brasileira tem acesso à internet. Se você pegar menores de 30 anos, estão conectados, as classes mais favorecidas são diretamente conectadas. Então, aí sim, a comunicação, a campanha política vai ser muito travada na internet. Até
contrariando a lei eleitoral, já está, né? Já vê, olha o que o meu candidato, ou o que o meu candidato preferido está fazendo, olha que bacana. A gente já percebe nas redes sociais essas manifestações. Agora, eu não imagino que aconteça, que o fenômeno aconteceu com o Obama, a primeira vez que foi eleito nos Estados Unidos, que foi a grande novidade de repente. Assim. Eu acho que já está todo mundo mais ou menos preparado e vão se degladiar e vai ter ataque, contra-ataque, então vão se pesar. E quem tiver uma visão mais ampla, assim, nós temos que atuar bem nas redes sociais, nós temos que atuar bem também nos outros meios de comunicação, acho que vai estar se comunicando melhor e mais amplamente. Você acha que vai existir, vão conseguir controlar, Pedro? Eu fico imaginando assim, às vezes, do jeito que o pessoal consegue mexer nas redes, nos sites, de repente, será que um candidato vai estar com uma página no ar que, na verdade, não foi ele que colocou? E até ele provar que vermelho não é amarelo, entendeu? Será como que isso pode vir a prejudicar também, né? A gente falou do lado bom. É verdade. Né? Estou pensando aqui, a Justiça Eleitoral, ela vai ter esportes radicais aí, né, durante esse período. Porque se com a televisão, né, a direito de resposta já tem que transitar muito rápido, porque senão, de repente, quando decide-se que candidato A caluniou candidato B, já acabou o tempo da propaganda eleitoral gratuita, então com a internet isso potencializa. Mas eu acredito, a justiça brasileira é dos nossos setores, das nossas instituições, mais antenadas com o que está acontecendo na sociedade. Mas você acha que está todo mundo preparado já para... Não, né? A gente vai ter falhas, a gente vai ter algumas sacanagenzinhas no meio, mas eu acredito de maneira geral, se os concorrentes estiverem sempre muito alertas, com sua equipe jurídica preparada, da mesma maneira que a internet ela possibilita uma série de oportunidades, inclusive para o mau caminho, ela também ela possibilita checar, por exemplo, de que computador partiu determinada mensagem pelo IP, que é o registro do computador, né? O que a gente espera é que realmente, assim... tenha velocidade, né? Tenha velocidade da fiscalização, no caso da Justiça Eleitoral, e a gente também espera, eu posso estar sendo muito inocente, mas eu espero um debate de alto nível, né? Eu posso dizer que o candidato A prometeu tal coisa e aquilo é impossível, né? Mas eu não posso mentir que o candidato A disse que vai fazer aquela coisa que é impossível. Então, nossas cidades aqui da região Votorantim, Sorocaba e outras tão importantes, cada vez com uma economia muito mais destacada no cenário brasileiro, que a gente tenha candidatos que tenham pretensões de, sim, vamos usar a internet, ela é uma ferramenta, mas vamos usar isso para mostrar realmente quem eu sou, o que eu quero, de uma maneira legal. Pode acontecer? Provavelmente pode e provavelmente vai acontecer, mas que isso esteja muito bem fiscalizado pela Justiça Eleitoral. Fazendo uma comparação, a urna eleitoral, que para nós já é uma realidade aí de boas eleições passadas, e nos outros países ainda é um modelo, né? Ela é sempre testada por hacks, pega a juventude, tenta entrar no meu programa e tal. E normalmente é 100% de eficiência. É por isso que eu disse que eu acho que a Justiça Eleitoral, como instituição, ela está relativamente bem preparada para esse tipo de fiscalização, né? Então o que a gente espera é isso, que logo tenha uma tentativa de usar a internet de uma maneira não muito legal, não muito ética, que já venha a punição, porque já amedronta fazer novas tentativas. Maravilha. Pedro, para a gente encerrar, queria que você fizesse um panorama de como que você está vendo a evolução da mídia, na mídia em geral, né? Jornal, rádio, televisão, revistas, que a gente tem muitas agora, nas duas cidades, tanto Sorocaba como Votorantim, né? O advento de a gente ter, de repente, uma TV Votorantim, né? Que... teoricamente, a gente tem a TV Com em Sorocaba também, mas a gente sabe que a estrutura aqui até consegue ser maior do que a de Sorocaba, né? Pois é. Quando comecei a pensar que eu iria estudar comunicação, a gente não tinha quase nada, né? Tinha 2 jornais, nenhuma TV, 3 rádios e acabou. Super limitado. E hoje a gente vê que a comunicação regional, ela se ampliou. Então eu acho assim, nós estamos consolidando a fase de termos veículos alternativos, veículos regionalizados, veículos que tratam de nicho do mercado. Ótimo, torço, comemoro por isso. Eu espero que esses veículos entrem numa segunda etapa, que tentem se estruturar um pouco melhor e que tenham uma qualidade maior. Eu sei que é difícil, dinheiro não cai do céu. Então aí também o apelo, se é que eu posso fazer um apelo aqui, é para que as instituições, seja ela governo, sejam ela sociedades de classe, comecem a perceber que entre os pilares da comunicação, a comunicação é muito importante. Seja para resgatar algo tradicional, seja para
a gente, né, prestar serviço, né, a gente Pedro? viu aqui, por exemplo, uma reportagem mostrando os artistas da região, seja para debater, seja para educar. Então, tudo isso é importante. Então, que essas parcerias ajudem a dar esse salto, não digo de qualidade de programação, qualidade técnica, de ampliação, que a gente esteja um processo de desenvolvimento amplo, que não fique parado, vamos ficar com esses espaços, mas não muito limitados. Estacionados. Exatamente. E ao nosso lado, as universidades também participam cada vez mais, a gente está formando mão de obra, não formar mão de obra para Marte, a gente tem que formar mão de obra para o mercado. Então, vamos também sintonizar essas parcerias. Eu acho que, com o período de maturação, continuando tendo essas alternativas, que são esses programas regionais, a gente caminha para, a médio prazo, aí ter uma comunicação assim, do cidadão de Sorocaba, do cidadão do Votorantim, não sair de casa ou não ir no boteco, na praça para conversar, sem antes assistir a TV dele, a TV regional que fala dos problemas dele. Eu acho que valorizaria a população como um todo. Muito bacana seria isso. Mas a gente sempre tem crítica. A gente trabalha com comunicação, a gente luta para pôr o programa no ar. Depois, agora vamos tentar fazer um programa melhor e não parar isso. Muito bom. Pedro, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pelos profissionais que você está colocando aí no mercado, tá? Tá bom, obrigado. Em nome da equipe, né? Não é sozinho que eu formo todos. E parabéns também pela essa oportunidade, por esse belo programa. Obrigada, querido.